Olá, tributos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Carol Cauch, sejam bem-vindos ao Cantinho da Cauch e hoje a gente vai conversar sobre o novo livro do universo dos Jogos Vorazes, que é A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Vou contar um pouquinho para vocês como é que foi a minha experiência lendo esse livro. Vamos lá? Se você está vendo esse vídeo, é bem provável que você já tenha lido a trilogia Jogos Vorazes, então já aviso que aqui eu vou acabar dando spoilers sobre a trilogia, apesar dela se passar antes, tá bom? Bom, vamos lá. Esse livro ele vai sendo passado 64 anos antes do início do primeiro livro da trilogia original, que a gente conhece, né? Já. Ele vai contar ali a 10ª edição dos Jogos Vorazes, ou seja, só faz 10 anos que acabou a guerra, e ele é narrado em terceira pessoa, então já é uma diferença entre a trilogia original e esse livro, é a narração, que os livros outros são narrados em primeira pessoa e esse já é em terceiro, e vai ser da perspectiva do personagem que é o Coriolanus? Ai, gente, é muito difícil falar o nome dele certo, não sei se estou falando. Snow, que é o presidente Snow que a gente conhece na trilogia original. Bom, aqui ele tem 18 anos e ele está se formando ali no ensino médio e acaba que ele vai participar de uma edição especial dos Jogos Vorazes que, na verdade, nunca teve antes mentores. Então, eles decidem que para dar uma agitada nos Jogos Vorazes, porque os Jogos Vorazes que a gente conhece nos livros da trilogia são bem diferentes do que são aqui. Vou falar um pouquinho sobre isso. Mas basicamente os tributos eles eram selecionados, colocados na arena e se matavam mesmo. Então não tinha toda aquela coisa que a gente já conhece na trilogia original, que é tipo um reality show e era sempre muito aguardado e os tributos são tratados como celebridades, né? Até morrer, vamos dizer assim. Enfim, e nesse livro aqui não, então como é a 10ª edição, eles não têm, vamos dizer assim, um público porque ninguém se interessa em ver, eles resolvem dar uma agitada nisso, fazendo com que alguns alunos, os alunos mais prestigiados da academia lá da capital, então eles vão pegar os melhores alunos da academia lá da capital, né, que é uma escola de elite deles, e esses melhores alunos vão mentorar cada tributo de cada distrito, né? Bom, o Snow ele acabou ficando, vamos dizer assim, com a tributo mais fraca, considerada mais fraca, né? Aos olhos da sociedade ali atual, a tributo feminina do distrito 12, que é a Lucy. A Lucy ela tem 16 anos. Bom, basicamente é essa história, tá? Agora eu vou entrar mais em detalhes, ainda sem spoiler, eu aviso quando eu for falar de spoiler, tá? Bom, o Snow, ele tem um nome, ele carrega o nome dele. Ali dentro desse universo que a gente vai conhecer nesse livro, o nome é uma coisa muito importante. Então, ele vem de uma família, vamos dizer assim, tradicional da capital. Então, os Snow são bem vistos pela sociedade. Porém, o Snow ele vive de aparência, porque a família dele, né, investiu todo o dinheiro que eles tinham basicamente no Distrito 13 e a gente sabe o que aconteceu no Distrito 13, né? Bom, então, como isso aconteceu, ele vive com a avó e com a prima. A prima dele é a Tigres. A gente já conhece a Tigres no livro A Esperança. É um dos quesitos que eu vou falar sobre spoiler no final do vídeo. Ela é prima dele e eles são bem parceiros. E ele vive de aparência. Então, só algumas poucas pessoas sabem que a família Snow está falida. Então, ele precisa ganhar um prêmio que ele está concorrendo a participar dessa mentoria. Ele precisa ganhar esse prêmio para ele conseguir ir para a universidade, para ele continuar o legado do nome da família dele, vamos dizer assim. Sobre o Snow. No começo foi um pouquinho difícil de associar esse Snow ao Snow que eu conheço nos livros já dos Jogos Vorazes. Por quê? Porque, obviamente, são 64 anos antes. E aqui é onde o Snow tá se... Vamos dizer assim, a base dele tá se transformando em quem ele vai ser. Vamos dizer assim. Esse livro, ele é maior do que os outros que a gente tá acostumado. Ele tem quase 600 páginas. Quando ele chegou aqui, eu fiquei bem até... Nossa, quer ver, ó? Eu levei até um susto na hora que eu vi. Porque, na verdade, comparado aos outros, né?
É porque, na verdade, assim, quando eu peguei esse livro, quando ele chegou aqui em casa, eu não tinha procurado saber sobre resenha, eu não tinha procurado saber sobre vídeo, eu não vi nada sobre o livro. Eu sabia basicamente a premissa do livro, porque eu não quis me influenciar, eu queria muito pegar e ter a minha opinião própria, vamos dizer assim, sem influência. Eu não queria ficar com uma expectativa muito alta, ou também já, tipo, tá esperando que seja uma merda. Ainda bem que eu não vi, porque eu vi várias resenhas criticando, e eu entendo as críticas, porque realmente, por ele ser um livro grande, tem um pouquinho de enrolação. Por exemplo, a alimentação dele, né? É uma coisa que está muito presente nesse livro. A gente fica sabendo da alimentação dele toda, mas eu acho que eu entendo. É, O Snow, ele é um personagem extremamente egoísta. Eu acho que eu gosto mais dele no futuro. Porque, na verdade, assim, gente, eu gosto do Snow da trilogia. Eu sei, ele é o vilão, mas eu gosto dele. Por exemplo, eu prefiro mil vezes ele do que a Emma Corrin, a Alma Corrin. Eu odeio ela, gente. Eu tenho ranço eterno por ela. Toda vez que ela aparece no livro, eu reviro os olhos porque eu tenho ranço dessa mulher. Mas o Snow não, ele sempre foi muito carismático. Então, ele, ainda mais nos filmes que representa ali ele com a Katniss, aquele diálogo deles, eu acho muito interessante. Então, eu gosto dele como vilão. E aqui, no começo eu fiquei assim, mas eu entendo que não é um personagem que a gente tenha que gostar. Gente, eu acho que é por isso que o povo não gostou tanto. Porque o povo foi com uma expectativa de se apegar ao personagem. Só que a gente tem que lembrar que é um livro de vilão. É um vilão que tá narrando ali. Não é uma pessoa com caráter que a gente vai se espelhar. Não é uma pessoa que a gente fala assim, nossa, eu admiro. Não, é um vilão. É a construção de um vilão, na verdade, né? Aqui é quando ele tá ainda formando, vamos dizer assim, as opiniões dele. Ele ainda tá muito sem saber qual é o lugar dele na sociedade. Sobre a Lucy, o final dela não é spoiler, tá? Mas quem leu, eu vou falar que eu gostei do final, porque eu acho que tem tudo a ver. Não fiquei frustrada, talvez algumas pessoas tenham ficado, mas deve ter sido porque gostou mais dela. Não tô dizendo que ela morre ou alguma coisa assim, tá, gente? Não é isso. Tem que ler para entender o final dela. Mas o que acontece? Eu, ao mesmo tempo que curti ela, eu não curti. Dá pra entender? Não é uma personagem assim que eu falei assim, nossa, pelo amor de Deus, eu preciso que essa personagem, eu preciso saber tudo da vida dela, o que aconteceu e tudo mais. Não, é uma personagem ok pra mim, sabe? A Lucy, ela não se considera do Distrito 12, ela se considera, na verdade, do bando. O bando nada mais é que é como se fosse uma trupe, uma banda que viajava e, porém, quando eles acabaram ficando presos no 12, e daí de lá eles não puderam mais sair e acabaram ficando no 12. O livro ele é dividido em 3 partes, tá? Eu ouvi algumas pessoas dizendo que não gostavam da terceira, mas eu acho que a que eu mais gostei. Talvez seja pelas referências que teve aqui. E sim, foi meio fanservice, mas desculpa, me agradou. Então é em 3 partes, como eu disse, que é o mentor, o prêmio e o pacificador. E são, vamos dizer assim, eu não achei nem um pouco cansativo. Eu vi muita gente depois que eu li falando que foi cansativo. Eu não achei. Achei que teve enrolação sim, mas é aquele negócio. Não é um livro que a gente estava pedindo e que a gente estava esperando. É um livro bônus, vamos dizer assim. Eu, pelo menos, não vi ninguém pedindo e eu também não pedi. Se fosse para pedir alguma coisa, eu tinha pedido o Massacre Quaternário, por exemplo, do Hammett, ou os jogos do Finnick ou da Joana, porque eu tenho maior curiosidade desses. Não vai agregar nada de novo à saga, mas eu super queria ler isso. Então não é um livro que vai trazer muita coisa nova. Então vamos dizer assim, ele é meio desnecessário? Talvez. Mas ele é interessante de se ler, porque a gente começa a compreender outras coisas. Tem algumas referências aqui que quem leu super curtiu. A gente vê ali várias coisas assim que a gente vê a construção de como vai ser.
É um livro que incomoda ao ler algumas partes, mas eu acho que é proposital da autora. Por exemplo, eu acho que é proposital a gente não curtir muito o relacionamento que tem entre o Snow e a Lucy, né? Para quem leu vai saber, quem não leu ainda você vai entender, mas eu digo que calma, eu acho que é uma coisa que você tem que sentir ao ler esse livro. Não é um livro que eu acho que a autora fez pensando assim, ah, vai ser desconfortável. É para causar desconforto, mas é para passar uma mensagem, sabe? A forma, por exemplo, que os tributos são tratados aqui e o que a gente conheceu é extremamente diferente. Então, todo mundo que eu conversei depois que eu li o livro, todo mundo se incomodou com isso. Mas é lógico, uma pessoa sendo tratada igual um animal, porque é o que acontece nesse livro. Gente, tudo que os tributos são, o que a gente conheceu, aqui eles não são nada, entendeu? Aqui a gente começa a ver como eles vão ficando daquela forma, como os jogos vão se transformar de uma coisa que era brutalidade total e alguma coisa que continua sendo brutalidade total, mas que as pessoas torcem e as pessoas querem assistir e tem patrocinador e tem mentor e tem tudo aquilo que a gente já conhece. Então, é um livro que vai trazer muita referência. Eu gostei de ler. Como eu disse, foi um livro que eu li relativamente rápido, porque ele é um pouquinho grande. Eu li em 3 dias, ele chegou aqui um pouquinho antes. A Amazon foi maravilhosa de mandar muito. Ela mandou antes do lançamento, então chegou aqui. No dia do lançamento já tinha lido. Esse vídeo só demorou para sair porque eu tô sem note. E daí não tinha como editar. Mas esse livro realmente, assim... Ai, gente, tem gente que vai achar. É bem controverso, porque eu gostei dele. Mas ao mesmo tempo, se ele não existisse, eu não iria sentir falta. Faz sentido? Ai, gente. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, existe algumas coisas ali que eu gostei bastante. A gente vai ter referências, por exemplo, sobre a árvore forca, que é a música que é tão presente. Eu tô bem curiosa para saber como vai ser adaptado ele, já que vai ter adaptação, né? Já foi anunciado que vai ter. Anunciaram que ia ter o livro, já anunciaram que ia ter adaptação. Afinal de contas, os fãs de Jogos Vorazes eu acho que são muito fiéis. A gente vai ler qualquer coisa que venha a ter deles. Eu, com certeza, qualquer coisa eu já tô correndo comprando. Como eu disse, não estava esperando esse livro, mas também na hora que chegou já corri para comprar, porque eu queria, pelo amor de Deus, ler. E eu queria ler rápido porque eu não queria pegar spoiler. Tem muita gente que tá indo ler com spoiler, eu acho que fica sem graça esse livro. Eu não sou contra ler com spoiler, mas esse eu acho que não dá para ler. Não dá para você ler esse livro se baseando na opinião dos outros, sabe? Vá com a mente aberta, porque eu gostei, mas pode ser que você não. É normal, cada livro é cada livro. E esse é um dos livros que vai ficar muito nisso. Ou você gosta muito ou você odeia. Mas no meu caso eu fiquei ali, eu gostei, mas não tava esperando. Isso também se não existisse, como eu disse, pra mim ok. Bom, agora vem spoiler, tá? Agora vem spoiler mesmo. Então, se você não quer spoiler, então pode sair, tchau. Mas antes, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito, tá bom? Bom, vamos lá, com spoiler agora. Na verdade, é o que, por exemplo, uma coisa que me incomodou muito nesse livro e é a coisa que mais tá me atormentando a vida desde que eu parei de ler, foi o fato da Tigris. Por quê? A Tigris a gente sabe que ela ajudou os rebeldes na Esperança. Ela estava do lado dos rebeldes, né? E não era citado que ela era prima do Snow. E eu fiquei super curiosa o que foi que aconteceu, porque quem leu esse livro vai saber o quanto a Tigris é, tipo, parceira dele. Ela é, tipo, confidente. Ela é a... Sério, eu fiquei assim, o que que aconteceu com ele e ela a ponto dela chegar e, sabe, ficar contra ele na Revolução ali depois de 60 e poucos anos. E isso tá me corroendo por dentro, eu preciso saber. Ai, eu queria tanto. Outra coisa que é um ponto negativo é o fato de que o epílogo ele é corrido demais e daí chega aquela parte lá do país dos Serjanos e dos pais dos Serjanos terem meio que adotado o Snow. Eu fiquei
Eu precisava ver isso, eu queria, já que tinha tanta página, se ela diminuísse um pouquinho algumas coisas que ela enrolou e ela falasse um pouquinho mais disso, eu ia achar muito interessante. Descobre como ele começa a envenenar as pessoas, né? Também a gente descobre ali sobre a origem de por que é tão importante as rosas para ele. Achei legal essa parte também. E outra coisa que eu achei muito, muito irônico e uma sacada genial da Susan Collins foi o fato de que quem financiou as armas que derrotou o Snow, né? Porque a gente sabe que o Distrito 13 ali no subterrâneo tinha todas aquelas armas, tinha todo aquele poder ali, foi a família do Snow. Ou seja, ele pagou a família dele, a ruína da família dele, né? Nesse livro, na verdade financiou os rebeldes que vão atacar ele depois de tantos anos, né? Que vão acabar aí destruindo o império que ele construiu. Achei uma sacada genial o fato de que as armas que a família dele financiou acabaram destruindo ele. Eu realmente adorei. Tá, sobre a Lucy. Aquele final lá da Lucy. Gente, tem muita gente que fica se falando, ai, eu vi muita teoria sobre o fato da talvez a Katniss ser do bando, ser descendente de alguém do bando. A gente vai ficar criando teorias, né? Óbvio. Mas eu gostei muito do fato da gente não saber o que acontece com a Lucy, se ela morreu, se ela conseguiu chegar no 13, se ela sobreviveu lá na floresta, o que aconteceu com a Lucy. Eu, sinceramente, gostei do fato de que se espelhou a música. Na verdade, na hora que chegou na música e eu li a música, né, eu vi que ia ser dessa forma. Eu falei assim, talvez a gente não saiba o que vai acontecer com a Lucy, talvez isso aconteça, e realmente foi o que aconteceu. Eu vi gente falando que ela não poderia chegar no 13 porque o 13 estava no subsolo, ou... Gente, a gente nunca vai saber, vai ser aquele mistério eterno, e eu acho que essa é a graça, o fato de que a música, o bando vai ficar teorizando sempre, o bando ficou teorizando lá sobre o que poderia ter acontecido com a menina, se ela era um fantasma ou se ela morreu, o que aconteceu com ela, se ela voava e tudo mais, e a gente vai ficar criando também teorias para saber o que aconteceu com a Lucy. E eu espero muito que não mudem isso no filme e tentem dar uma resposta no filme. Eu sei que muita gente vai querer isso, mas, gente, eu acho que, sabe, fecha de uma maneira tão poética que eu quero. Enfim. Ai, gente, o que vocês acharam desse livro? Eu gostei, como eu disse, não é um livro necessário, mas eu gostei sim. Não acho que seria uma leitura, oh meu Deus, nunca devia ter comprado nem nada. Como sempre, a Roku continua aí com uma edição linda. A Roku, ela tem livros, né, com edições lindas. Harry Potter, pelo amor de Deus, cada edição maravilhosa. E os Jogos Vorazes também, eu gostei bastante dessa capa. Eu gostei bastante porque seguiu o mesmo estilo, óbvio, né? Mas eu odeio quando uma editora vai lá e acaba fazendo outro estilo. Mas eu gostei bastante. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like para ajudar no crescimento do canal. Se inscrever se ainda não for inscrito. E é isso. Então, gente, um beijo. Fui.